Criança de 6 anos diz: mãe está neste armário. Polícia arromba o armário e fica em silêncio. Salvador, no final da tarde, estava envolta por uma quietude melancólica, como se a cidade também estivesse escutando a própria respiração ao fim do dia. O sol já não era intenso, apenas faixas suaves de luz dourada se infiltravam pelas folhas das laranjeiras que margeavam a calçada. Uma brisa leve agitava as cortinas finas atrás das janelas. O canto dos pássaros era esparso. Era um daqueles dias em que parecia que nada acontecia até que o menino Hugo apareceu. Hugo tinha 6 anos, cabelos desgrenhados, pés descalços, vestia um pijama desbotado com desenhos de trens e segurava nos braços um urso de pelúcia bege, velho. Estava parado diante do portão da casa da dona Cecília, a vizinha idosa que vivia sozinha. Ficou completamente imóvel, os olhos fixos à frente como uma pequena estátua de madeira. Então falou, com uma voz suave e clara de arrepiar. Mamãe está dentro daquele armário. Cecília levou a mão ao peito, o coração batendo forte de susto. Franziu a testa e olhou ao redor, não havia mais ninguém no beco. Hugo, o que você está fazendo aqui fora? Não está com frio, com esses pés descalços? Ela se aproximou e se abaixou. O menino não olhou para ela, apenas repetiu. O armário da minha casa. Mamãe não consegue sair. Sua voz era monótona, sem pânico, sem choro. Mas foi justamente essa calma incomum que fez a pele de Cecília arrepiar. Ela tocou de leve o ombro do menino. Você está sonâmbulo, meu filho? Onde está sua mãe? Teve um pesadelo? Não, senhora. Eu já acordei, respondeu Hugo. Acordei de manhã. Mamãe ainda está no armário. Cecília se virou rapidamente e ligou para João, um vizinho de poucas casas adiante, um professor aposentado. Menos de 5 minutos depois, seu João chegou correndo com a professora Marta, uma mulher de cerca de 40 anos, solteira, que costumava brincar com Hugo. Como deixaram o menino aqui fora? João perguntou ofegante. Ele disse que a mãe está trancada dentro de um armário. Meu Deus! Marta se abaixou, falando com doçura. Hugo, você consegue abrir a porta da sua casa? Não consigo, disse o menino, ainda sem olhar para ninguém. Está trancada por fora. Eles se entreolharam. João tentou empurrar o portão e estava trancado mesmo. Um cadeado novo, do tipo com código. Nenhum dos vizinhos jamais vira essa família usar um cadeado assim. Marta tirou o celular e ligou para a polícia. Menos de 20 minutos depois, uma viatura chegou. Os policiais Rafael e sua colega Lorena desceram do carro. Hugo continuava diante do portão, o olhar fixo em sua casa. O menino disse que tem alguém dentro? Rafael perguntou. Ele disse que a mãe está trancada no armário, respondeu Marta em voz baixa. Lorena se ajoelhou ao lado de Hugo, gentilmente. Hugo, onde está sua mãe? Dentro do armário do quarto. Ela não fala mais comigo. Qual armário? Aquele grande encostado na parede? Sim. Lorena apertou a mão. Rafael usou uma ferramenta para arrombar o cadeado. O portão se abriu com um estalo, e todos entraram. A casa estava estranhamente silenciosa, sem televisão, sem nenhum ruído de eletrodoméstico. Rafael foi à sala primeiro, seguido por Lorena, enquanto Marta carregava Hugo nos braços, atrás deles. A casa estava organizada, limpa. Na mesa da cozinha, uma xícara de café completamente fria. A geladeira cheia de alimentos. O celular de Ana, a mãe de Hugo, ainda estava carregando na prateleira, com a bateria cheia. Na cozinha, uma panela com sopa reduzida ao fundo, mas não queimada como se tivesse sido desligada há pouco. Lorena abriu a porta do quarto. Uma brisa leve fazia as cortinas se moverem. Ninguém na cama. Mas o grande armário de madeira escura no canto estava claramente à vista. Era do tipo embutido, pesado, grosso, usado para guardar cobertores de inverno. A maçaneta de bronze estava gasta. Mamãe está ali dentro, disse Hugo, apontando com a mesma voz neutra.
Mas ela não fala mais. Rafael se aproximou, tocando de leve a maçaneta estava firmemente trancado. Sem sinais de arrombamento. A porta parecia ter sido parafusada por fora. Mas que diabos! Quem parafusaria um armário assim? Ele murmurou. Lorena sentiu o peito apertar. Não sabia por quê, mas havia algo no ar daquele quarto que sufocava. Rafael fez sinal para um colega recém-chegado, o técnico Jorge, trazer as ferramentas para soltar os parafusos. Todos prenderam a respiração. Marta levou Hugo para o quintal, para que ele não visse o que havia dentro do armário. Quero ficar com a mamãe, disse Hugo em voz baixa. Sua mamãe vai ficar bem logo. Mentiu Marta. Os 3 parafusos do canto inferior da porta foram retirados primeiro. A cada parafuso que saía, um cheiro mistura de mofo, umidade e algo metálico, ácido escapava aos poucos. Lorena tapou o nariz com a mão. Que cheiro é esse? Jorge fez uma careta. Continua, disse Rafael rapidamente, a voz tensa. Por fim, o armário se abriu. Estava escuro como breu por dentro. Rafael ligou a lanterna. Em questão de segundos, Lorena recuou um passo, segurando firme na beirada da mesa. Um corpo encolhido em posição fetal, os joelhos junto ao peito. Cabelos longos e emaranhados cobriam o rosto. O corpo rígido. Sem sangue. Sem hematomas. Sem ferimentos visíveis. Apenas a morte. Lorena desviou o rosto. Jorge preparou a câmera. Rafael ficou paralisado. Essa é minha mamãe, disse Hugo da porta. Eu não consegui abrir o armário. Ninguém respondeu. O quarto, embora com as mesmas 4 paredes de sempre, parecia menor. Lorena se encostou no batente da janela, tentando manter a calma. O cheiro vindo do armário, mistura de corpo em decomposição, cobertor úmido e tinta do revestimento interno prendia-se à garganta. Rafael sinalizou para Jorge registrar o local enquanto falava pelo rádio. Vítima do sexo feminino, entre 35 e 40 anos. Enrolada num cobertor, sem sinais físicos evidentes, sem sangue. Rigidez cadavérica evidente. Espaço fechado, suspeita de asfixia por falta de oxigênio. Lorena não disse nada. Observou os pés descalços saindo do cobertor. Dedos dobrados, unhas azuladas. Sem marcas de luta. Sem arranhões na porta. Apenas silêncio absoluto e morte. Já chamaram o legista? Ela perguntou, a voz rouca. Está a caminho. 10 minutos. João, o vizinho, espiava à distância pela porta do quarto, o rosto pálido. Fez o sinal da cruz. Marta continuava no quintal, sentada no degrau ao lado de Hugo. O menino desenhava círculos no chão com um galho. Ninguém sabia o que dizer a ele. Quando foi a última vez que viu sua mãe? Perguntou Marta em voz baixa. Ontem. Ela sorriu para mim. Fez sopa. Disse para eu dormir cedo. Quando acordei, ela não me respondeu mais. Hoje de manhã. Não. Não tenho certeza. Pode ter sido ontem à noite. Marta se virou para João, sussurrando. O menino não chorou. É como se não percebesse que a mãe morreu. Ou percebeu, mas a mente dele não consegue entender. Dentro da casa, Lorena examinava a área ao redor do armário. Nenhum sinal de arrasto. Nenhum fio de cabelo estranho. Nenhuma pegada fora do comum. Tudo limpo, organizado, anormalmente impecável. Quem fez isso estava calmo. Tinha método. E tempo. E sabia que ela morava sozinha com o filho pequeno. Jorge ligou o detector de impressões digitais, examinando as superfícies, empuxadores, portas, laterais. Nada. Tudo estava limpo, ou jamais fora tocado. Rafael balançou a cabeça. Não parece obra de um assassino amador. É coisa de alguém que sabe como ocultar vestígios, ou que era íntimo da vítima a ponto de não deixar rastros. Lorena apertou o caderno de anotações nas mãos.
Olhou para o corpo enrolado no armário, parecia uma boneca guardada às pressas. Não havia cordas. Não havia hematomas. Nenhum grito. Uma morte sem violência, mas ainda assim, mais aterradora pelo silêncio absoluto. A perícia chegou. O médico legista se chamava Salvador Ribeiro, um homem calado com 17 anos de experiência. Cumprimentou rapidamente e se abaixou para examinar o corpo. Falou pouco, mas ao ver a posição fetal de Ana, com os joelhos no peito e os olhos fechados, franziu a testa. Este armário é hermético, e os cobertores são grossos. É possível que ela tenha sido trancada ainda viva e sufocado. Sem sinais de luta. Talvez tenha desmaiado logo por falta de oxigênio. Ou foi agredida antes. Só saberemos após a necropsia. Rafael anotou os detalhes. Lorena foi até o quintal, onde Hugo ainda brincava com o galho. Sentou-se ao lado dele, com delicadeza. Hugo, você pode contar para mim como sua mãe entrou no armário? Não sei. Quando acordei, ela não estava na cama. Fui procurar. Bati no armário, mas ninguém respondeu. Você viu alguém estranho na sua casa? Vi, mas não posso contar. Lorena levantou o olhar. Os olhos do menino estavam perdidos no vazio. Por que você não pode contar? Porque o tio disse que, se eu me comportasse, a mamãe ia acordar. Esse detalhe fez todos se calarem. Lorena e Rafael voltaram imediatamente para dentro da casa. O delegado Manuel Barbosa acabava de chegar. Um homem alto, de barba grisalha, olhos fundos e voz firme. Isso não foi acidente. Quero todos os dados de familiares, amigos e vizinhos. Quem tinha chave, quem já entrou nesta casa? Tem uma coisa estranha, Lorena comentou. O cadeado do portão é novo. Ela não usava esse tipo antes. Então alguém trancou por fora. Isso é homicídio. Rafael apontou para o armário. O armário tem marcas de reparo recentes. Parafusos novos. A madeira nas bordas ainda tem arranhões. Pode ser que alguém tenha modificado o armário para virar uma caixa hermética. Verifiquem notas fiscais de compra e consertos de móveis dos últimos 3 meses. João, o vizinho, falou do alpendre. Ela mencionou um marceneiro que apareceu por lá. O nome era Ramiro. Ramiro Oliveira. Ramiro Oliveira, 55 anos, trabalhava com madeira e morava 3 casas adiante. Rafael anotou o nome e informou imediatamente a equipe de investigação. Marta, que estava ao lado, de repente se lembrou de algo. No mês passado, Ana comentou que ele entrou no quintal da casa dela sem avisar. Ela disse que chamaria a polícia se ele aparecesse de novo. Lorena assentiu. Precisamos investigar esse homem. Pode ter sido ele quem mexeu no armário. No fim do dia, o corpo de Ana foi removido. Hugo estava no colo de Marta, quieto, sem dizer uma palavra. O menino ainda segurava o ursinho de pelúcia, olhos bem abertos. Lorena sentou no banco de trás da viatura, com o caderno de anotações nas mãos. O menino disse: "O tio falou que se eu me comportasse, a mamãe ia acordar." Essa frase não é invenção. Alguém conversou com ele, depois que Ana morreu ou enquanto ela agonizava. Ramiro respondeu Rafael em voz baixa. Só pode ser ele. No dia seguinte, Ramiro Oliveira foi chamado à delegacia. Um homem calvo, rosto quadrado, olhar frio e voz monótona. O senhor consertou um armário para a senhora Ana Alves? Perguntou Rafael. Sim. Faz umas 2 semanas. Ela disse que a dobradiça estava quebrada. Eu troquei por uma nova. O senhor entrou no quarto? Entrei. O armário era lá. Quando foi a última vez que viu ela? No dia do concerto. Terminei e fui embora. Só isso. Lorena o encarou e falou em tom baixo. Ela foi trancada naquele armário. É possível que ainda estivesse viva quando foi colocada lá. O menino de 6 anos viu o senhor. Ramiro não piscou.
Apenas respondeu: eu fiz o serviço que me pediram. Se ela morreu, não tem nada a ver comigo. O senhor já foi denunciado por invasão de domicílio, não foi? Perguntou Rafael. Ramiro deu de ombros. Ninguém me condenou. Só calúnias sem prova. Jorge voltou a analisar a casa de Ana. Resultado: de nenhuma impressão digital de Ramiro. Sem fios de cabelo, sem fragmentos de tecido, sem células de pele. O armário fora limpo. O chão estava limpo. Sem pegadas. Sem uma gota de sangue. O laudo do legista: sem ferimentos externos, sem toxinas. A morte por asfixia pode ter ocorrido em até 30 minutos após o confinamento, se o ambiente fosse totalmente fechado. Sabemos quem foi. Mas não temos como provar. Hugo foi levado para a casa da tia Lúcia, irmã de Ana. O menino não chorou. Disse apenas uma frase ao sair da casa: minha mãe vai voltar. Mas só nos meus sonhos. Ramiro Oliveira foi solto após 3 horas de interrogatório. Sem provas. Sem testemunhas. Nenhuma declaração de Hugo tinha valor legal. Sem evidência física que justificasse mantê-lo detido. Rafael quase socou a mesa ao saber da decisão. Ele sabe exatamente o que faz. Limpou tudo. Nem um fio de cabelo deixou. E o menino? Perguntou Lorena. A lei não permite. Depoimentos de crianças com menos de 7 anos não têm força penal sem provas complementares. O menino não mentiu, ela murmurou. Naquela noite, Lorena ficou sozinha na delegacia. Reviu todos os relatórios. De repente, seus olhos pararam numa linha do laudo de provas materiais, e nota fiscal de conserto, de 18 dias atrás, da Marcenaria Oliveira. Ela ampliou a imagem. A nota estava meio apagada, mas o nome do marceneiro era Ramiro Oliveira, com assinatura no fim. A observação dizia: troca de dobradiça e trava. Solicitação: travar armário hermeticamente, aumentar segurança. Lorena se levantou de um salto. Foi direto à casa de Rafael, que ainda estava acordado com um copo de café frio na mão. Ela lhe entregou a cópia da nota. Essa anotação, o que ela significa? Por que uma mãe, morando com uma criança, pediria para deixar um armário trancado mais forte? Ela não pediu. Ele escreveu isso para se proteger. Precisamos confirmar isso. Na manhã seguinte, foram até a antiga marcenaria de Ramiro, perto da casa da vítima. A porta de madeira estava apodrecida, a placa do nome desbotada, pendurada. Dentro, tudo empoeirado, mas organizado. As ferramentas penduradas na parede, cada martelo, cada formão estavam brilhando. Um homem magro, calvo, vizinho de Ramiro, apareceu na janela do outro lado da rua. Vocês estão procurando o Ramiro? Perguntou. Sou a policial Lorena, este é o agente Rafael. Estamos investigando a morte da senhora Ana Alves. Ana. Meu Deus! Aquela moça ruiva? Ele engoliu seco. Ela foi assassinada? Estamos tentando entender. O senhor sabe o que Ramiro consertou na casa dela recentemente? O vizinho, chamado Vicente, com mais de 60 anos, balançou a cabeça. Ele nunca dizia nada. Mas eu já vi ele andando em direção à casa dela à noite. Ficava horas na varanda, fumando. Teve dia que usou chapéu para não ser reconhecido. O senhor chegou a conversar com ele? Não. Ele não gostava de gente por perto. Mas sei de uma coisa, dele não só consertava madeira. Ele observava. Voltaram à delegacia com a lista de queixas antigas. Havia 3 registros contra Ramiro nos últimos 5 anos, um de Ana e 2 de outras mulheres do bairro, todas relatando que ele rondava, espiava, seguia até em casa. Todos os casos foram arquivados por falta de provas. Lorena abriu o relatório do depoimento de Ana, feito 4 meses antes. Ele entrou no meu quintal, ficou ali olhando pela janela. Quando perguntei o que queria, ele só riu e foi embora.
A senhora quer que eu registre uma ocorrência? Escreveu o policial na época. Não precisa. Só quero deixar avisado. Se algo me acontecer, alguém pelo menos vai lembrar desse nome. Lorena apertou o papel nas mãos. Ela já sentia que algo ia acontecer. No fim da tarde, voltaram ao bairro. Lúcia, tia de Hugo, abriu a porta com um olhar cansado. Hugo estava desenhando, sentado no chão. Um desenho feito com giz de cera, mostrando uma casa, um armário grande, uma mulher sem boca, e uma sombra de chapéu na janela. Lorena se abaixou ao lado do menino. Hugo, aqui é a tia Lorena. O que você está desenhando? Minha casa. Minha mãe. E o homem na janela. Quem é esse homem? O tio que consertou o armário. O menino desenhou um cigarro na mão do homem do desenho. No dia seguinte, a polícia voltou à casa de Ramiro. Dentro da caixa de ferramentas, havia um esboço feito à mão de um modelo de armário modificado, com sistema de tranca por compressão de ar, descrito como isolamento acústico máximo, boa retenção térmica, resistência à umidade. Esse projeto é para prender alguém, disse Lorena. Exatamente, respondeu Rafael entre dentes. Mas não tem nome de cliente. E ele vai dizer que é só um modelo. Não podiam prender. Ainda não. O delegado Manuel Barbosa convocou uma reunião de emergência. Temos uma criança como testemunha. Temos nota fiscal, projeto do armário, histórico de denúncias. Mas nada disso é suficiente para deter. Lorena interrompeu. E então? Vamos esperar ele fazer de novo? Ele está andando livre por aí, enquanto ela morreu trancada dentro de um armário. Eu não concordo, disse Manuel. Mas preciso seguir a lei. Se houver algo novo, assino um mandado de prisão imediatamente. Naquela noite, Hugo sonhou de novo. O menino murmurava no meio da noite, sussurrando sozinho. Lúcia, sentada ao lado, penteava o cabelo do sobrinho e perguntou baixinho. Você sonhou com o quê? Mamãe de novo no armário. Mas dessa vez estava trancado. Eu não consegui abrir. Tinha alguém no sonho? O tio. Ele estava sentado ao lado do armário, fumando. Lúcia apertou o menino com força nos braços. Seu coração parecia prestes a explodir. Ramiro Oliveira morava em um apartamento no térreo, com vista direta para a rua principal. O local tinha apenas uma janela grande, sem cortina, e uma poltrona voltada para fora. Os vizinhos chamavam de cadeira de vigia, porque Ramiro se sentava ali todas as noites, fumando, olhando para fora como se estivesse esperando alguém. Certa noite, Rafael e Lorena decidiram observá-lo. Desde que foi solto, ele não se esconde. É como se soubesse que não podemos fazer nada, disse Rafael. Eles estacionaram no fim da rua, usando binóculos. Ramiro estava imóvel, cigarro aceso nos lábios, os olhos voltados para a casa de Lúcia, onde Hugo agora vivia. Ele ainda observa o menino. Está revivendo. E esperando. Lorena lembrou das palavras de Hugo. O tio disse que, se eu me comportasse, mamãe ia acordar. Aquilo não era coisa que um estranho dissesse. Era uma forma de consolo, como se a morte fosse apenas um sono. Um tipo de conforto doentio. No dia seguinte, eles foram até a antiga escola de Hugo buscar mais pistas. A professora Teresa Gomes os atendeu, uma mulher doce, por volta dos 30 anos, que havia lecionado para Hugo no jardim de infância. Hugo era muito calado. Mas muito inteligente. Ele desenhava coisas sombrias. A senhora já ouviu ele falar sobre o Ramiro? Perguntou Lorena. Uma vez. Hugo disse, do tio que conserta o armário fica parado na janela da minha casa à noite. Achei que era imaginação. Estava errada. De volta à delegacia, Lorena imprimiu o desenho de Hugo e o colou no quadro. Ela destacou cada detalhe da sombra humana, o cigarro, a janela, a fechadura do armário. Ele não apenas matou.
Ele deixou uma mensagem para a criança: se você ficar quieto, se você for bonzinho, sua mãe só está dormindo. Isso é manipulação, disse Rafael. Cruel. Estamos diante de um monstro, e que a lei não pode prender. Ramiro Oliveira vivia sozinho há anos. Sem parentes, sem amigos, ninguém o visitava. Morava num apartamento pouco maior que uma cela, com 2 cômodos e sala-cozinha e um quarto escuro, que era o único com tranca por dentro. Ele não tinha TV. Nem rádio. Nem quadros nas paredes. Na mesa, uma caixa de cigarros, um isqueiro Zippo velho, uma xícara vazia e um cinzeiro cheio de cinzas frias. À noite, sentava-se imóvel à janela, costas levemente curvadas, cigarro aceso pulsando com a respiração. Todo o bairro conhecia aquela silhueta, parte da paisagem noturna de Salvador, algo que todos viam, mas ninguém tinha coragem de encarar. O velho Vicente, vizinho, já dissera. Toda vez que vejo ele ali sentado, sinto que estou sendo vigiado. Ele não olha para ninguém em específico. Mas ele vê tudo. No segundo interrogatório, após a pressão da mídia e da opinião pública aumentar, Ramiro sentou-se diante de Rafael e Lorena na sala cinzenta da delegacia. Sobre a mesa estavam os arquivos de Ana Alves, fotos da cena do crime, o projeto do armário e o desenho feito por Hugo. Rafael empurrou um por um em direção a ele. Temos provas de que o senhor consertou o armário. Ana o denunciou por invasão. Outras mulheres também o acusaram. E um menino de 6 anos diz que o senhor foi a última pessoa a ver a mãe dele. Ramiro encarou o desenho. Levou um cigarro à boca por reflexo, depois se lembrou de que ali era proibido fumar. Eu consertei o armário. Sim. Ela me contratou. Eu não forcei nada. A anotação na nota fiscal foi escrita pelo senhor. Ela pediu assim. Lorena deu uma risada seca. Uma mãe solteira contratando um armário tão hermético que pode matar asfixiada? O senhor acha que alguém vai acreditar nisso? Ramiro a olhou. Seus olhos não tinham raiva, apenas um vazio silencioso. Eu só queria ensinar uma lição para ela. A sala inteira ficou em silêncio. Ela me ofendeu, continuou ele. Disse que eu era doente. Me expulsou de casa como um cachorro. Quem ela pensa que é? Lorena se recostou na cadeira, as mãos cerradas sob a mesa. Rafael abaixou a cabeça, anotando cada palavra. Eu não fiz nada de errado. Ela estava viva quando saí. Se morreu dentro do armário, foi porque ela mesma se trancou lá. Aquelas palavras, e como uma lâmina cega rasgando lentamente a alma de quem ouvia. Após sua saída, Rafael socou a parede. Ele confessou. Disse claramente que quis ensinar uma lição. E isso não basta para indiciá-lo? Lorena olhou através do espelho unidirecional, vendo Ramiro sendo escoltado para fora. Sem sangue. Sem lesão. Sem testemunha. Sem câmera. Sem gravação. Sem nada. Enquanto isso, Lúcia continuava cuidando de Hugo no pequeno apartamento nos arredores ao sul. O menino ficava cada vez mais calado. Não brincava. Não falava. Apenas segurava o urso de pelúcia, a única coisa que levou da casa da mãe. Lúcia tentou levá-lo a um psicólogo. O doutor Elias Monteiro, um homem gentil com experiência em traumas infantis, fez o atendimento. Hugo não reage às imagens da mãe, relatou Elias. Não mostra emoção ao ver as fotos da cena. Mas suas mãos se contraem fortemente ao ver o desenho do armário. Por quê? Perguntou Lúcia. A criança sabe que a mãe morreu. Mas o cérebro dele se recusa a aceitar que ela foi assassinada. Ele só entende que a mãe o ficou presa. E que ele não conseguiu abrir o armário. Lúcia cobriu o rosto e chorou. Elias disse suavemente. Se não fizermos nada, essa memória vai virar uma cicatriz permanente. Naquele dia, Lorena voltou tarde para casa. Sentou-se sozinha, acendeu a luz da sala. Nunca havia enfrentado um caso que a sufocasse tanto. Não por causa do sangue.
Nem pela imagem do corpo, mas pela sensação de impotência absoluta diante de uma justiça sem dentes, que falha por falta de provas. Ela escreveu no diário: sabemos quem é o assassino, mas não podemos prendê-lo. Todas as noites, sonho com aquele armário. E com o menino. Seus olhos não carregam ódio, nem mágoa. Apenas uma pergunta silenciosa: por que os adultos não fizeram nada? 3 semanas depois, o caso de Ana Alves foi arquivado temporariamente com a conclusão fria: faltam elementos para abertura de processo criminal. A imprensa noticiou, mas apenas em colunas pequenas. Mãe solteira morta em armário, sem provas de crime. A opinião pública se revoltou por alguns dias, depois silenciou. Apenas uma matéria chamou atenção, escrita por uma jovem repórter chamada Inês Nogueira, que havia entrevistado Ana para a coluna Ao Mulheres na Cidade meses antes. Inês escreveu: ela me disse: e não tenho medo de viver sozinha. Tenho medo de ninguém ouvir quando eu precisar de ajuda. Agora, e é verdade, ninguém ouviu. Lorena não aceitou aquele desfecho. Começou a investigar por conta própria, nas horas vagas. Releu todos os arquivos sobre Ramiro, revisitou depoimentos antigos, passou na mercearia onde Ana costumava comprar, perguntou ao carteiro quem frequentava a casa. Um entregador de pizza chamado Diego se lembrou. Uma vez entreguei lá. Ouvi uma briga. A voz de um homem dizia: em quem você pensa que é para me dizer como devo agir? Viu o rosto? Não. Mas ouvi algo pesado caindo. Quase liguei para a polícia, mas aí, ficou tudo em silêncio. Achei que tinham se entendido. Lorena registrou imediatamente, mas mais uma vez não havia prova concreta, sem câmera, sem lesão, relato insuficiente juridicamente. Enquanto isso, Hugo desenhava outro quadro. Com giz de cera vermelho, preencheu toda a porta do armário. Embaixo, uma figura pequena encolhida. Do lado de fora, um homem de chapéu com algo parecido com uma chave de fenda na mão. Lúcia perguntou: o que você desenhou? Mamãe dorme no armário. Eu ouvi batidas. Mas não consegui abrir. Quem trancou a porta? O tio que conserta armário. Lúcia, com as mãos trêmulas, levou o desenho até a delegacia. Lorena olhou a imagem por muito tempo, depois murmurou baixinho: o menino está lembrando. Cada detalhe. Cada som. Rafael, sentado ao lado, puxou a caneta e circulou a figura do homem segurando a chave de fenda. Em seguida, riscou uma linha no relatório e murmurou: ainda não encontramos a chave de fenda. Todos os esforços da equipe de investigação estavam chegando a um beco sem saída. Ramiro Oliveira continuava morando no mesmo apartamento, sentado à janela todas as noites, como parte inseparável do quadro sombrio daquele bairro. Ninguém se atrevia a encará-lo por muito tempo. Ninguém dizia nada. Alguém tentou jogar ovos contra a porta de sua casa, mas só uma vez. Porque, quando fizeram isso, Ramiro apenas se levantou, saiu e ficou parado, olhando fixamente sem dizer uma palavra. Aquele olhar não tinha raiva, nem surpresa. Apenas um vazio, como se a morte de Ana fosse algo distante, já ultrapassado, e ele estivesse apenas esperando pela próxima pessoa. Lorena estava à beira da loucura por não conseguir levá-lo a julgamento. Se fosse um latrocínio, teríamos dezenas de hipóteses. Mas isso aqui é assassinato premeditado e o assassino apagou tudo antes mesmo de sabermos que havia um crime. Rafael acendeu 3 cigarros em 15 minutos. Com os pés sobre a mesa, encostou a cabeça no encosto da cadeira. Sabemos que foi ele. Mas a lei não aceita instinto ou intuição como prova. Uma reunião de emergência foi convocada, presidida pelo chefe Manuel. A imprensa quer uma resposta. Precisamos de uma conclusão. E, se nenhuma nova prova surgir em 2 semanas, o caso será oficialmente arquivado. Lorena falou entre dentes. Então vamos deixá-lo lá fora? Livre? Enquanto uma criança de 6 anos não consegue falar normalmente por causa dele.
Eu entendo, respondeu Manuel, mas justiça exige mais que convicção. Enquanto isso, Lúcia estava esgotada. Hugo não fazia bagunça, não mentia, não gritava. Mas seu silêncio congelava o ambiente da casa. Ele não chorava à noite, mas acordava muitas vezes. E, toda manhã, olhava pela janela e perguntava: a mamãe vai voltar? Lúcia não sabia como responder. Numa tarde, ao entrar no quarto para chamar Hugo para jantar, ela o encontrou parado diante do guarda-roupa, com a porta escancarada e nada dentro. Ele só observava. Hugo? O que você está fazendo? Estou verificando. Esse armário não tem tranca. A mamãe não pode estar presa aqui. Lúcia estremeceu. Naquela noite, procurou novamente o psicólogo Elias. Ele está repetindo o padrão. Verificando armários, revivendo o sonho. Ele não acredita que a mãe morreu. Ele acredita que ela foi escondida, e que pode ser encontrada. E o que eu faço? Perguntou Lúcia, a voz embargada. Deixe ele desenhar. Escrever. Falar. Gravar. Seja como for, não silencie a memória dele. Enquanto isso, Rafael procurou a loja onde Ana costumava comprar objetos domésticos. O dono, Henrique, lembrou que Ana comprou uma pequena caneta gravadora. Daquelas que professores usam para corrigir provas ou anotar lembretes. Era daquelas pretas, com ponta prata, entrada USB? Perguntou Henrique. Exatamente. Lembra quando? Mais ou menos um mês antes dela morrer. Ela perguntou direitinho como usar, como salvar os arquivos. Ela disse para que queria. Não. Só comentou que queria gravar algumas coisas para o jardim de infância. Mas agora eu penso. Vende muito desse modelo? Não. Minha loja é pequena. Vendi só aquela, para ela. Rafael franziu o senho. Uma caneta gravadora. Um mês antes da morte. E até agora ninguém a encontrou. Lorena revisou toda a lista de itens recolhidos, não havia nenhum registro da caneta. Pode ter sido escondida. Ou misturada a objetos pessoais. Ela decidiu fazer o que nenhum outro agente usou, voltar à casa de Ana, mesmo com o caso tecnicamente arquivado. Nos documentos, a casa pertencia a Lúcia, mas ainda não havia sido oficialmente transferida. Usou uma chave provisória. A casa estava silenciosa, fria, coberta de poeira. Tudo permanecia como antes, a xícara de café na mesa, a panela com restos de sopa no fogão, o ursinho caído no chão e o armário de madeira ainda montado como um fantasma imóvel. Lorena caminhou por cada cômodo, tocou cada objeto. Abriu o criado mudo, a gaveta da escrivaninha, folheou todos os livros. Quando estava prestes a desistir, seus olhos encontraram algo preso atrás da estante, um objeto pequeno, preto, com ponta prata. Ela puxou. Era a caneta gravadora. Lorena a segurou como se fosse um ser vivo. Não a ligou de imediato. Levou-a para a delegacia e chamou Rafael e o chefe Manuel. Sentaram-se na sala de reuniões, os três em silêncio absoluto, ao ponto de se ouvir o vento passando pela fresta da porta. Lorena colocou a caneta sobre a mesa e olhou para cada um deles. Não sabemos o que há aqui. Mas Ana comprou essa caneta. E ela sabia por quê. Rafael respirou fundo. Ligue. Lorena apertou o botão de reprodução. Um ruído inicial de estática típico desses aparelhos baratos. E então, uma voz baixa, mais clara. Ramiro, o que o senhor está fazendo? Ninguém disse nada. Saia da minha casa. Eu vou chamar a polícia se não sair. Uma risada. Em seguida, a voz de Ramiro, grave e lenta. Quem você pensa que é? Sons de empurrão. Um baque forte como algo pesado caindo no chão. Depois, um silêncio de quase 10 segundos. Rafael sussurrou. É ele. Manuel assentiu lentamente. Agora temos.
Mesmo sem imagem, se o áudio for nítido e o tempo coincidir com o laudo da morte. Lorena ergueu os olhos, vermelhos. Vamos prender ele. Após o término da gravação, ninguém falou nada. Manuel passou as mãos pelo rosto e apoiou os cotovelos na mesa. Rafael encostou na parede, sem tirar os olhos da caneta gravadora como se ela fosse uma prova sagrada, que não ousava tocar. Lorena, em silêncio, apertou o botão de reprodução novamente, só para confirmar as vozes, uma última vez. Não havia dúvida. Ana tinha dito: saia da minha casa. Eu vou chamar a polícia se não sair. Ramiro respondeu: quem você pensa que é? E então, o som do impacto. Um silêncio longo e doloroso. Sem pedidos de socorro. Sem gritos. Ninguém correndo para ajudar. Apenas a morte se aproximando devagar, fria, solitária. Lorena pousou a mão sobre a mesa. Sua voz já não tremia. Ouvi essa gravação 10 vezes. No início, eu esperava que Ana gritasse, que houvesse algo que a salvasse. Mas, e quanto mais ouço, mais entendo. Ela sabia o que ia acontecer. E deixou para nós o único recurso que pôde. Manuel assentiu. Vamos solicitar um mandado de prisão urgente. A gravação é prova indireta, mais forte. Precisamos cruzar a voz com o áudio dos interrogatórios e com o horário da morte no laudo pericial. Rafael acrescentou. Vou pedir perícia sonora para comparar as frequências de voz. Se bater, temos base legal. Naquela tarde, deram entrada no pedido urgente. O Tribunal de Salvador aprovou em 6 horas. O mandado foi impresso às 21h47. Lorena e Rafael foram pessoalmente à casa de Ramiro, pela última vez. Ele abriu a porta sem surpresa. Não disse nada. Lorena leu o mandado de prisão. Ramiro Oliveira, o senhor está preso sob suspeita de homicídio. As provas indicam que o senhor está envolvido na morte de Ana Alves. Tudo o que disser poderá ser usado em juízo. Ele não reagiu. Apenas suspirou, e disse baixinho. Eu só queria, que ela me entendesse. E o senhor acha que a única forma de ser lembrado é matando uma pessoa? Retrucou Rafael, com a voz tensa. Ramiro balançou a cabeça. Eu só queria que ela sentisse medo, como eu senti. Só uma vez. A notícia da prisão de Ramiro Oliveira se espalhou rapidamente. Desta vez, as redes sociais reagiram com ainda mais fúria. Uma foto embaçada de Ana abraçando Hugo em vida foi compartilhada por todo o país. A hashtag Justiça por Ana se espalhou pelo Brasil. Mulheres que haviam sido perseguidas por Ramiro começaram a se manifestar. Uma delas, Clara Figueiredo, escreveu: vi ele parado sob minha janela por 3 noites seguidas. Avisei a polícia. Mas ninguém acreditou. Outra mulher comentou: ele não falava. Só ficava parado. Mas o olhar dele me assombra há 2 anos. Cada história pequena alimentava uma fúria coletiva. Lúcia lia as notícias com lágrimas nos olhos, olhando a imagem de Ana e seu sobrinho. Hugo, ao lado, ficou em silêncio. Quando viu o rosto de Ramiro na tela do celular, disse apenas: ele não vai mais poder sentar ao lado da minha mãe, né? Lúcia abraçou o menino, sem responder. Sua garganta travou. 3 semanas depois, Ramiro foi formalmente acusado de homicídio qualificado. A principal prova, a gravação de áudio, a voz confirmada, o momento compatível com o laudo cadavérico e os sons compatíveis com a cena do crime. Hugo não precisou depor em audiência. Ele foi apenas convidado a se sentar em uma sala separada, junto com 2 psicólogos, para ouvir a gravação e responder a uma única pergunta. Você já ouviu essa voz antes? Ele assentiu. É o tio do armário. Eu conheço essa voz. O tribunal registrou essa confirmação como um elemento auxiliar, não oficial, mas que reforçava a conexão dos fatos. Ramiro foi condenado a 25 anos de prisão.
Lorena saiu do tribunal com o sol da tarde atravessando as folhas de oliveira. Ela ergueu o rosto para o céu. Não por alívio, mas porque, finalmente, o silêncio dentro dela que durou 2 meses tinha se dissipado. Rafael veio logo atrás, dando um leve tapa em seu ombro. Ela deixou o suficiente e para ser salva. E nós fizemos a nossa parte. Lorena sorriu fracamente. Eu não acho que isso seja salvação. Mas pelo menos e ninguém mais pode sentar na janela e olhar para o Hugo. 1 mês depois, Hugo e a tia Lúcia se mudaram para o interior da Bahia, numa vila pequena com uma oliveira centenária e um terreno amplo com grama até os joelhos. A casa tinha 3 quartos, era pintada de branco, com telhado vermelho, sons de pássaros de manhã e galos ao meio-dia. Lúcia voltou a dar aulas na escola rural onde havia lecionado antes de ir para a cidade. Hugo entrou no primeiro ano, com a professora Helena, uma mulher gentil, paciente, que já havia trabalhado com crianças traumatizadas. No primeiro dia de aula, Hugo não disse nada. Levou apenas seu urso de pelúcia e uma caixinha de madeira. Dentro da caixa, havia 3 fotos da mãe, uma na praia, outra sorrindo à mesa, e uma segurando sua mão logo após o parto. Helena não perguntou nada. Apenas pousou a mão no ombro de Hugo e disse: "Se hoje você não quiser falar, tudo bem. Mas se um dia quiser me contar sobre sua mãe, eu vou escutar." Hugo assentiu com a cabeça. Naquela tarde, Lúcia encontrou Hugo sentado sob a oliveira antiga, silenciosamente montando pedaços de madeira. Ele estava construindo um pequeno armário, menor que a altura dos joelhos, com um puxador redondo de madeira. "O que está fazendo, Hugo?" "Um armário. Mas esse aqui não pode ser trancado. Assim a mamãe nunca mais vai ficar presa." Lúcia parou. Ajoelhou-se ao lado do sobrinho, olhando o armário. O menino colocou o ursinho dentro, e ao lado, uma foto da mãe sorrindo. Na tampa do armário, ele riscou com um lápis as palavras tortas de uma letra infantil. "Eu ainda ouço a mamãe sorrir toda manhã. Mas não tenho mais medo." Lúcia não conseguiu dizer nada. Apenas envolveu o menino nos braços, sob a luz dourada da tarde filtrada pelas folhas, o calor voltando, pela primeira vez em muitas semanas. O vento no interior da Bahia era diferente do da cidade, mais suave, mais demorado, e parecia trazer consigo o cheiro de grama e resina úmida de oliveira. A nova casa de Lúcia ficava numa encosta suave, de onde se podia ver o vale ao longe, onde ovelhas caminhavam lentamente todas as manhãs. A vida ali não tinha pressa. E para Hugo, já não havia mais o som de portas batendo, nem trincos, nem sombras do lado de fora da janela. Só o silêncio, um silêncio bom. Todas as tardes, Hugo sentava-se sob a oliveira. Levava consigo uma caixinha de ferramentas que o Sr. João havia enviado antes da mudança. Dentro, havia martelo, pregos e algumas tábuas de pinho leve. Com seus dedinhos cuidadosos, Hugo unia os pedaços de madeira em formas. Como se, peça por peça, estivesse curando algo que os adultos não conseguiam compreender. Certa noite, Lúcia se sentou ao lado do menino, enquanto o pôr do sol pintava o céu de laranja. "E esse armário, para que vai servir?" ela perguntou. Hugo respondeu sem desviar os olhos dos pregos. "Para mamãe não ficar trancada mais. Quero que ela fique do lado de fora, onde tem vento, tem sol e tem eu." Lúcia não sorriu, nem assentiu, nem disse nada. Apenas o observou. Aquele que, 6 meses antes, era só um garotinho que temia a luz, que se encolhia nos sonhos. Agora, ele não chorava. Mas o seu silêncio carregava um tipo de maturidade dolorosa, como quem entende, cedo demais, que nenhum conto de fadas virá salvar ninguém. Em Salvador, o caso de Ana Alves agora tinha uma sentença. Ramiro Oliveira fora oficialmente condenado a 25 anos de prisão, sem possibilidade de redução antecipada da pena. O tribunal reconheceu a gravação como prova indireta, mas válida especialmente ao ser reforçada por identificação vocal, tempo da morte compatível, e detalhes físicos que coincidiam com a cena do crime. Ainda assim, para quem realmente conheceu Ana como Lorena, Rafael, Marta ou o Sr. João, a palavra justiça continuava amarga. Porque ninguém poderia trazê-la de volta.
Lorena tirou uma semana de folga depois do julgamento. Foi ao interior sem contar a ninguém. Numa manhã, bateu à porta da casa de Lúcia com um buquê de rosas brancas e uma caixinha. Lúcia se surpreendeu. Você veio até aqui? Só queria ir ver o Hugo. Não como policial, mas como alguém que prometeu descobrir a verdade. E cumpriu. Hugo correu para o quintal ao ouvir uma voz diferente. Parou por um instante, depois reconheceu o rosto familiar. Não sorriu, mas se aproximou e abraçou a cintura de Lorena, com força. Terminei o armário, disse ele. Lorena se abaixou, olhando o pequeno armário branco sob a oliveira. Ele tinha uma porta que se abria suavemente. Sem tranca. Sem puxadores duros. Apenas um espaço pequeno, o bastante para que uma criança acreditasse que alguém que ama poderia morar ali e sem sofrer. Dentro, estava o ursinho de pelúcia. E uma foto de Ana sorrindo, com os cabelos bagunçados pelo vento. No fundo do armário, uma frase escrita com esforço infantil, mas cuidadosa. Eu ainda ouço a mamãe sorrir toda manhã. Mas não tenho mais medo. Lorena se sentou na grama, sem se importar com o uniforme se sujando de terra. Você sente saudade da mamãe? Hugo assentiu. Mas não preciso mais procurar por ela. Porque ela está aqui, apontou para o próprio peito. Dias depois, Rafael enviou uma encomenda pequena para Lorena. Dentro, havia uma única foto, Hugo apontando para o armário na antiga casa, no dia em que a polícia ainda nem sabia o que estava prestes a descobrir. A imagem fora capturada por acaso por Jorge, apenas como registro do local. Lorena colou a foto em seu velho caderno de anotações. Abaixo dela, escreveu. Às vezes, uma criança de 6 anos enxerga a verdade que 10 adultos não conseguem ver. Algum tempo depois, uma emissora local procurou Lúcia pedindo autorização para fazer uma reportagem sobre Hugo, como símbolo de coragem e fé. Lúcia recusou, mas Hugo perguntou. Se eu contar, alguém pode ser salvo? O cinegrafista assentiu. Talvez sim. Hugo olhou para Lúcia. Então eu vou contar. Mas quero começar pelo armário. A reportagem foi ao ar 3 semanas depois, com o título O Último Armário, a história de Hugo. O menino não falou muito. Mas cada frase arrancou lágrimas de milhares de telespectadores. Eu sabia que mamãe não estava dormindo. Eu sabia que tinha algo errado. Mas ninguém acredita num menino de 6 anos. O tio do armário disse que, se eu me comportasse, a mamãe ia acordar. Mas ela não acordou. A tia Lorena acreditou em mim. O tio Rafael também. E eles encontraram a voz da mamãe. O público ficou em silêncio. Após o programa, dezenas de ligações começaram a chegar à delegacia. Não para fazer perguntas, mas para contar. Mulheres que tinham sido perseguidas, ameaçadas, que ouviram passos do lado de fora da janela à noite. Elas começaram a falar. Sem mais medo. Porque, se uma criança de 6 anos pode apontar para um armário, então os adultos também podem apontar para aqueles que se escondem nas sombras. Em um jornal jurídico, um acadêmico chamado Sandro Cardoso escreveu um artigo de opinião. O caso de Ana Alves levanta questões sobre provas indiretas e o papel da memória infantil em investigações criminais. Mas além do campo jurídico, está uma história sobre vozes silenciadas. E sobre como uma pequena caneta, se colocada no lugar certo, pode soar mais alto que qualquer arma. Lorena leu esse artigo enquanto estava sentada na plataforma da estação. Estava a caminho de um congresso sobre investigação de crimes contra menores, onde fora convidada como palestrante. No bolso de sua jaqueta, levava uma cópia da caneta gravadora. Não como exibição, mas como lembrete de que a justiça nem sempre chega na hora certa, mas se houver persistência suficiente, ela chega. No interior, Hugo foi crescendo. Ele nunca trancava os armários enquanto brincava. Sempre deixava uma fresta aberta, como se qualquer um ali dentro ainda pudesse respirar. Todas as manhãs, antes de ir à escola,
ele passava pela oliveira, colocava a mão sobre o pequeno armário de madeira e sussurrava: "Hoje eu vou me comportar. Mas não para a mamãe acordar e sim para ela ficar tranquila." No 7º aniversário de Hugo, Lúcia organizou uma pequena festa. O bolo foi feito em casa, com o desenho de um armário aberto e a luz do sol entrando por ele. Ninguém disse muita coisa. Sem lágrimas. Apenas risos de verdade. Lorena enviou um cartão de Salvador. Dentro, apenas uma frase. O menino trouxe a justiça de volta com um dedo. Nós, os adultos, precisamos aprender a confiar nesses dedos apontados. Naquele dia, ao cair do sol, Hugo sentou sozinho ao lado do armário de madeira. O vento passava pelos campos, levantando pequenas nuvens de poeira de oliveira. Ele não disse nada. Apenas abriu o armário, colocou uma balinha lá dentro e fechou devagar. Sem tranca. Sem cadeado. Apenas uma porta e, por dentro, o lugar onde sua mãe sempre sorria. Ramiro Oliveira está atualmente preso no presídio de segurança da região de Lemos Brito. Ninguém o visita. Ninguém lhe escreve. Quase ninguém menciona seu nome, exceto em arquivos judiciais e aulas de psicologia criminal. Ele está vivo, mas não existe mais no coração de ninguém. Durante uma entrevista interna para um estudo de comportamento criminoso, perguntaram: se pudesse voltar naquele momento, faria algo diferente? Ramiro respondeu apenas: achei que o armário esconderia tudo. Mas esqueci que, e toda porta, um dia, acaba sendo aberta. E foi exatamente isso. O armário não foi o lugar onde a morte se escondeu. Foi onde a verdade começou. Uma criança de 6 anos não desistiu. Uma mãe não se calou. E uma comunidade aprendeu a ouvir até as vozes mais pequenas. Numa manhã de outono, Hugo voltou à oliveira. Abriu a portinha de madeira. Pegou o ursinho de pelúcia, limpou a poeira com cuidado e o colocou de volta. Depois se levantou e respirou fundo. O sol subia. E, de dentro do peito, sem música, sem palavras, ele ouviu o riso da mãe. Desta vez, sem dor. Só luz. Essa história é um lembrete poderoso de que a justiça pode chegar tarde, mas nunca deve ser abandonada. Uma criança, aparentemente frágil, pode se tornar a última voz a revelar a verdade. Fé, paciência e coragem, mesmo pequenas, ainda podem romper o silêncio e trazer à tona a luz. A maior lição é: nunca subestime a palavra de uma criança. E nenhum crime pode ficar escondido atrás de uma porta para sempre, se ainda houver quem acredite, quem a abra, e quem escute. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.